Esse ano nós estamos completando 49, fizemos agora em outubro 49 anos, porque na verdade a igreja começa a funcionar mesmo em 1968. E então o ano que vem nós vamos completar 50 anos. E nós vamos falar um pouquinho do início, do nosso início, como é que se deu, de que forma, porque os novos, nós, os jovens, precisamos divulgar isso porque os velhos vão morrer e nós temos que manter a memória, né? Os velhos vão passar, isso é lógico, não é aquela coisa normal, né? Então nós somos mais jovens, vamos ficar. Então nós temos que divulgar, falar sobre a nossa memória. Como surgiu a igreja? As pessoas dizem assim, a igreja Maranata surgiu de um racha. Racha de nada. De racha de nada. Que racha? Tá. Então vamos inicialmente, coloca o texto aqui para a gente ler. Segundo o livro de Samuel, e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Interessante que o início dessa obra, o Senhor disse lá no início que Davi sempre seria tipo dessa obra. Sempre seria tipo dessa obra. E nós vamos ver na história daqui, profeticamente, casa de Saul e casa de Davi, nós vamos ver que a obra ela teve, a nossa história tem muito a ver com Davi, muito a ver com Davi. Suas primeiras lutas, até os momentos importantes na vida de Davi, nós temos muito a ver com Davi profeticamente. De que forma nós começamos? Então o início da igreja, quer dizer, eu vi um pouquinho depois, né? Eu me converti com 19 anos, isso tem mais ou menos 20 anos. Qual o motivo da graça? Tá. Bem, a igreja já tinha começado, mas a igreja começa na década de 60. O que foi, porque, olha só, o que estava acontecendo nessa época? Na década de 60, houve um movimento mundial, quando o novo chefe da igreja católica havia assumido, e ele tinha dito que o cristianismo estava decadente, as igrejas chamadas, as religiões chamadas não cristãs, estavam avançando muito. Então criou-se um lema que se tornou universal, né? Se tornou para o mundo todo, que era chamado um slogan, né? Um só rebanho, um só pastor, que foi chamado o ecumenismo, o movimento ecumenista que começa na década de 60. Começa não, já existia antes, mas ele é dado um vigor nessa década de 60. Final da década de 60, então a ênfase aos chamados movimentos ecumênicos, né? As chamadas religiões cristãs juntas, fazendo cultos juntos, aquela coisa toda. A igreja evangélica no Brasil estava em grande decadência, uma decadência espiritual incrível, a ponto de um pastor fazer colocou um artigo num jornal, numa revista, dizendo que 10.000 igrejas evangélicas durante um ano não tinham tido uma experiência de conversão. Então nessa época dessa década de 60 surgiu um movimento dentro do Brasil chamado movimento avivalista, ou seja, o movimento de avivamento espiritual. Não tem nada a ver com o movimento pentecostal. Esse movimento de avivamento espiritual, hoje nós temos alguns pastores antigos no nosso meio que faziam parte desse grupo. Era um grupo de várias igrejas tradicionais que tentavam, eles se juntavam em chamados grandes eventos. Aqui em Vitória houve alguns e tal, a tentativa de se avivar as igrejas tradicionais, as eras batista, presbiteriana, metodista e tal. Os pastores se reuniam buscando alguma coisa para tornar, avivar essas igrejas. Em meio a esses movimentos, que faziam parte desses momentos, no nosso meio nós temos alguns. O pastor Leonídio fazia parte dessas reuniões, o pastor Jonas. Bom, um
dia, o Jonas foi numa igreja, entregou uma mensagem e começou a falar sobre duas coisas que a igreja precisava fazer. Passa o próximo aí que eu vou falar sobre uma coisa. As igrejas evangélicas, naquela época, década de 60, elas estavam vivendo um momento de estagnação. Elas pararam de crescer, não tinha congregação. Por quê? Porque dentro das igrejas haviam duas correntes que se degladiavam. Dentro das próprias igrejas tradicionais, isso não era só na igreja A, B, C, em todas elas. Esses movimentos, essas correntes